Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta e última aula da unidade 19. E agora que nós terminamos nosso estudo de verbos nos principais troncos, eu quero ensinar-lhes um conceito um pouco mais complicado. Esse conceito é o conceito dos sufixos pronominais em verbos. Já aprendemos antes, que os sufixos pronominais podem ser utilizados a substantivos, a adjetivos. Bom, agora nós vamos ver como que esses sufixos pronominais também funcionam com verbos. Mas antes, eu quero fazer uma pequena revisão aqui do material que nós já vimos. O verbo hebraico normalmente terá um objeto pronominal, marcado com a partícula et, aquele marcador do objeto direto, mais um sufixo pronominal. Então, nesse caso, nós temos o exemplo aqui de avati otcha. Avati significa eu servi, otcha significa ti, Então, eu te servi. Eu te servi, ou eu servi aqui e te servi aqui. Agora, o verbo hebraico também pode expressar essa mesma ideia com o sufixo anexado diretamente ao verbo. Nesse caso, avatiha significa a mesma coisa que avati otcha. Em outras palavras, eu te servi. Mais uma vez, nós temos aqui a forma normal do verbo kal perfeito, primeira pessoa comum no singular, avati, mais o sufixo. A única coisa que muda é essa vogal aqui. O que acontece? O acento é deslocado na palavra. Como assim o acento é deslocado? Bom, lembre-se que eu disse antes que o hebraico tenta colocar o acento sempre na última sílaba. Bom, quando nós adicionamos então o sufixo, o acento vai mudar um pouco. Então agora, avatiha terá esse acento deslocado aqui e a sílaba propretônica será reduzida. Isso é bem similar à palavra devarim, por exemplo, que nós já aprendemos, o plural da palavra davar. Davar tem uma vogal longa, como o kametz, aqui na palavra avati, e aquela vogal se torna em um shevá. Aqui ela não se torna em um shevá, se torna em um hatef kametz, ela se torna em um hatef patar. Por quê? Bom, porque o ayin é uma letra gutural. Mas nós vamos ver como que os acentos são deslocados daqui a pouco. O que eu quero mostrar a vocês, em primeiro lugar, são as formas dos sufixos pronominais com os verbos. Agora, nós já aprendemos os sufixos pronominais tipo 1. Aqui eles estão para auxiliar a sua memória. E como nós vimos na introdução, os sufixos pronominais tipo 1 serão a base para os sufixos pronominais utilizados com verbos, tanto o verbo perfeito quanto o verbo imperfeito. Porém, uma coisa que muda é que esses sufixos terão certas diferenças quando o verbo termina em uma vogal e quando o verbo termina em uma consoante. Dê uma olhada aqui, por exemplo. Com o verbo perfeito, nós não temos o sufixo i, apenas o sufixo ni, quando o verbo termina em uma vogal. Outra coisa, você notará aqui que o acento é deslocado para a sílaba antes do rolem vav no 3ms. Tá bom? Outra coisa, nós não temos o ar do 3fs com o verbo perfeito quando o verbo termina em uma vogal. Tá bom? E outra coisa que eu mostrei aqui para vocês também, não existe verbo sufixado no hebraico bíblico que nós temos com o sufixo pronominal da segunda pessoa feminina do plural. Isso não significa que antigamente eles não utilizavam esse sufixo pronominal com o verbo, apenas significa que o texto que nós temos de toda a Bíblia hebraica não apresenta essa forma com o verbo. Tá bom? Outra mudança aqui que nós vemos também quando o verbo termina em uma vogal é que, em vez de terminar com o sufixo am, ele termina apenas com o mem sofit. Em vez de terminar com o sufixo an, ele termina apenas com o nun sofit. Por que isso ocorre? Bom, porque se ele já termina em uma vogal, nós não precisamos adicionar mais uma vogal, É por isso. Agora, quando o verbo termina em uma consoante, vocês verão aqui existem outras diferenças. Certas vogais serão adicionadas
a maioria delas no verbo perfeito será uma vogal classe A. Então nós temos o patar aqui com a primeira pessoa como no singular. Nós temos o kametz aqui com 3FS, mas esse kametz já era uma coisa que nós esperávamos ver por causa do sufixo pronominal tipo 1 normal que nós aprendemos antes, né? Aquele kametz também aparece com o 1CP e com o 3MP e o 3FP. A única diferença aqui é que o 2FS terá o tsere ou o segol. Mas isso, mais uma vez, é uma coisa normal. Esse sheva aqui também com 2MS é normal, seria difícil pronunciar duas letras classe A, uma depois da outra, no sufixo. Agora, com os verbos imperfeitos, vocês verão, os sufixos são quase exatamente os mesmos que com os verbos perfeitos. O que muda? Bom, muda que no verbo perfeito nós temos o sufixo rem e o sufixo ren. Esse sufixo não é atestado com o verbo imperfeito, para a terceira pessoa masculina do plural ou a terceira pessoa feminina do plural. E essa é a única mudança que ocorre com verbos que terminam em vogais. Agora, os verbos que terminam em consoantes mudam aquela vogal classe A para uma vogal classe I. A maioria das vezes essa vogal será o tsere, tá bom? Em vez de terminar com am, o verbo terminará com em, ou en, ou enu, em vez de anu, tá bom? Que mais? Apenas o 3FS continuará com aquele ar, mas mesmo assim é possível também ver o segol ha. Então, erra. Essas realmente são as únicas mudanças então que nós veremos. E notem então que a maioria das diferenças são ou para combinar com a terminação do verbo, isto é, se o verbo termina em uma vogal ou se o verbo termina em uma consoante, ou 2, para mostrar a deslocação do acento. Então vocês notarão aqui o marcador do acento está em lugares diferentes com o sufixo. E mesmo essas vogais que nós vemos aqui são vogais que aparecem para fazer o quê? Para mostrar que o acento está sendo deslocado com o verbo. Tá bom? Vamos dar uma olhada então, com maior detalhe, como que o acento será deslocado. Aqui eu coloquei o verbo katal, que é o kal perfeito, 3ms, e eu adicionei cada um daqueles sufixos ao verbo katal, o 3ms. Agora, é possível também adicionar esses sufixos ao 3fs, ao 1cp, ao 1cs, ao 2ms e assim vai, tá bom? Mas aqui, para os nossos propósitos, o kal perfeito 3ms é suficiente. Vejam então como que o acento é deslocado. Em primeiro lugar, aquele kametz virará um sheva. Por quê? Porque aqui ele está na sílaba propretônica e a sílaba propretônica será reduzida. Então, em vez de dizer catalani, eles diriam catalani. E notem também que a sílaba pretônica, em vez de ser um patar, né, como nós vemos aqui no 3fs, ou desculpa, no 3ms, se tornará em um kametz. Então, catalani, notem que o acento está aqui. Catalani significa ele me matou. Notem que ele ainda é o sujeito, por quê? Porque o verbo é um verbo 3ms. Me, então, será o objeto, que é marcado pelo sufixo pronominal. Da mesma forma, quando eu digo catalar, catalar é um verbo 3ms, significa ele matou, com aquele sufixo pronominal 3fs será ele a matou. Tá bom? É assim então que nós vamos traduzir esses verbos e é assim também que nós veremos a deslocação daquele acento. Agora, pessoal, desculpa, estou notando um errinho aqui, vou corrigir isso. Desculpa, por alguma razão, não sei porque eu tinha um patar ali e o patar não deveria estar ali. Era apenas um sheva. Notem então que o acento será deslocado, a sílaba propretônica será reduzida, a sílaba pretônica será alongada
e o resto segue o padrão normal que nós esperaríamos ver com aqueles acentos que nós acabamos de aprender. Notem mais uma coisa também, isso ocorre, a grande parte dessa deslocação de acentos ocorre com que tipo de verbo? Com o verbo do tronco kal. Por quê? Porque o tronco kal é o mais comum, e como é comum em todas as línguas, né, a coisa que é utilizada mais comumente é também a mais irregular. Por exemplo, a palavra você no português, né? Você, na verdade, é segunda pessoa. Quando eu digo você, estou me referindo à segunda pessoa, mas você leva um verbo da terceira pessoa, não é? Eu não digo você fazes. Eu digo você faz. Então, aí nós já vemos que existe uma irregularidade no português. Bom, essa mesma irregularidade será normal, então, com o verbo kal. Os demais troncos não mudarão tanto assim. Notem aqui uns exemplos. Primeiro nós temos a palavra shalach. Shalach significa ele enviou. Agora, se eu adicionar o sufixo cs a shalach, o verbo vira shlachani. Então nós notamos aqui aquele mesmo padrão de deslocação de acento com o verbo kal. Por quê? Porque shalach é um verbo kal perfeito, né? Shlachani continua sendo kal perfeito 3ms. Mas e se eu tiver o verbo shilachta? Shilachta, nós notamos por causa dessa primeira vogal e também por causa desse dagesh aqui, é um verbo piel perfeito, segunda pessoa masculina do singular. Então, se eu adicionar um sufixo 3fs a shilachta, notem que não existe uma deslocação de acento. Por quê? Bom, por causa daquele dagesh que é parte do tronco piel, a primeira sílaba aqui será shil, tá bom? Shil é uma sílaba fechada, é uma sílaba propretônica, mas é uma sílaba fechada com uma vogal curta. Lach também é uma sílaba fechada com uma vogal curta. Então, qual será a sílaba tônica? Será a sílaba fechada com uma vogal longa, né, que é tar. Então, nesse caso, nós não precisamos reduzir, não precisamos deslocar o acento, porque o acento já foi deslocado pelo sufixo pronominal aqui na hora que ele fechou essa sílaba e colocou, então, esse re com o mapik aqui no final. Shilachtar, então, significa o quê? Significa tu a enviaste. E se eu tiver, por exemplo, um verbo rifil? O verbo rifil, tashrit. Shachat, nós já aprendemos, significa ele corrompe, né, ou ele estraga. Tashrit será o verbo imperfeito, da segunda pessoa masculina do singular. Significará tu corromperás, né, ou tu estragarás. Ou pode também ser da terceira pessoa feminina do singular, e significaria, então, nesse caso, ela corromperá, ou ela arruinará, ou ela estragará. Tá bom? Agora, se eu adicionar um sufixo 3ms aqui, vocês notarão mais uma vez que nada muda. Agora, é possível, às vezes, que esse iod aqui desapareça com os verbos rifil. Mas, em geral, os verbos rifil não terão aquela deslocação de acento porque não é necessária. Mais uma vez, nós temos essa sílaba fechada aqui com a vogal curta. Nesse caso aqui, a sílaba será ri, né? Então, tash, ri. Ri é uma sílaba aberta com uma vogal longa. Então, ela não precisa ser reduzida. Terru, bom, te, mais uma vez, é uma sílaba aberta com uma vogal longa. Ru, então, será aquele sufixo pronominal no final. Então a palavra vira tashritehu e não tashrit. Se nós perdemos esse iod aqui, nós vamos também ter um dagesh aqui que vai transformar então essa sílaba em uma sílaba com uma vogal curta e uma sílaba fechada. Agora, antes de terminar essa aula, eu quero mostrar duas outras coisas a vocês. A primeira coisa é uma coisa chamada o nun enérgico. O nun enérgico é um fenômeno que acontece com os sufixos pronominais adicionados a um verbo imperfeito.
de qualquer tronco. Não precisa ser do tronco kal, mas pode ser de qualquer tronco. O nun enérgico sempre será assimilado, e as formas abaixo que nós vamos estudar agora são as únicas formas que aparecem no hebraico bíblico. O nun enérgico é o nun que aparece entre o verbo e o seu sufixo. Então, essa forma aqui seria a forma hipotética, né? A forma que, em hipótese, nós teríamos antes de ter essa forma escrita aqui. Mas o que acontece? O nun é assimilado ao sufixo. Então, como ele é assimilado, a forma do sufixo mudará. Por exemplo, com o 3ms, o re, que é uma consoante fraca, se tornará basicamente um dagesh aqui dentro do nun. Então a forma será enu em vez de erru, ou enhu, né, para o 3ms. Para o 3fs, a mesma coisa acontece. Aquele re cede o seu lugar ao nun, e aqui esse kametz-he, na verdade, é a vogal com a sua mater lectionis, tá bom? Não é apenas o kametz sozinho, mas o kametz-he é uma vogal. Esse re não é o re consonantal do sufixo, mas é o re vocálico do kametz-he. Com o 2ms é mais fácil. Basicamente o que acontece aqui é que o nun se torna um dagesh forte com o k, né? Em vez de dizer enha, eu diria ek. A primeira pessoa comum do singular também terá o nun assimilado, será enni em vez de enni. A primeira pessoa comum do singular será enu. E notem aqui que enu, a forma do sufixo com o nun enérgico na primeira pessoa comum do plural, é a mesma forma do que? Do 3ms. Tá vendo? Eles chegaram a essa forma escrita por duas formas diferentes, né? Um tem realmente dois nuns, que se tornam em um nun com o dagesh. O outro tem o nun mais o re, que também se torna nessa mesma forma aqui que nós vemos. Então, existe sim um pouco de ambiguidade com essas formas, porém, pelo contexto, é quase sempre possível distinguir se você está referindo a um objeto da terceira pessoa masculina singular ou da primeira pessoa comum do plural. Aliás, pessoal, eu quero falar de uma outra coisa chamada o nun paragógico. O que é o nun paragógico? O nun paragógico é esse nun que aparece também com formas do verbo imperfeito em todos os troncos. Eu acho que o nun paragógico aparece umas 320 vezes, alguma coisa assim, no hebraico bíblico. Então eu queria só dizer a vocês que esse nun paragógico às vezes aparecerá com o quê? Com a segunda pessoa masculina do plural ou a terceira pessoa masculina do plural. Então aqui nós temos, por exemplo, o verbo tishma'u. Ele pode aparecer tanto escrito dessa forma, tishma'u, ou escrito dessa forma, tishma'un. Com esse nun paragógico. Notem que o nun paragógico é diferente do nun enérgico. Por quê? Porque o nun enérgico entra entre o sufixo e o verbo. O nun paragógico simplesmente aparece no final do verbo. Pelo que nós entendemos, o nun paragógico não muda o significado. Ele é apenas uma forma defectiva de se escrever aquele verbo. Tá bom? Então, tishma'un ou yikatvun são duas formas. O tishma'un é a forma da segunda pessoa masculina do plural. Yikatvun é a terceira pessoa masculina do plural. Os dois no imperfeito. Tishma'un no tronco kal. Yikatvun no tronco nifal. Agora, uma última coisa que eu quero mostrar a vocês, antes de terminar essa sessão e começar a nossa análise verbal, é que o verbo kal infinitivo mudará bastante. Ele mudará mais do que o infinitivo em qualquer outro tronco. Então, ao adicionar um sufixo pronominal ao kal infinitivo, o que acontece? A primeira sílaba será fechada e átona. Então a vogal mudará a um kametz hatuf. Isso é estranho, né? Em vez de ter aquele shevá ali naquela primeira sílaba, ele terá um kametz hatuf.
Então, nesse caso, katol é a forma que nós conhecemos para o kala infinitivo. Katol com o sufixo se tornará em kot-lam. Por que eu sei que eu vou pronunciar essa primeira sílaba como kot e não kat? Porque essa sílaba é uma sílaba fechada e átona, e como ela é fechada e átona, essa vogal tem que ser o quê? Uma vogal curta, não uma vogal longa. Agora notem que isso acontece apenas com os verbos fortes. Os infinitivos, por exemplo, do verbo lamed-he, não mudarão. Banot, com aquele sufixo pronominal, vira banotchem. Notem aqui então que b não muda para bo, né? Por quê? Porque, mais uma vez, essa sílaba será uma sílaba aberta, própria tônica, reduzida, é uma coisa completamente normal, como nós vemos, por exemplo, com devarim. Vamos começar então nossa análise verbal. O primeiro verbo é o verbo midabel. Midabel vem do tronco hitpael. Por que eu sei disso? Bom, porque aqui ele deveria ter aquele tav, né? Mas por causa daquela metátese que nós já aprendemos, o tav trocará de lugar e depois será assimilado ao dalet. Então, por isso que nós temos aquele dagesh forte aqui. Por que eu sei que esse é um dagesh forte e não um dagesh lene, né? Porque dalet é uma letra begada que fato, não é? Bom, porque essa vogal aqui é uma vogal curta. Então, esse dagesh precisa ser um dagesh forte e não um dagesh lene. E nós vemos aquele outro dagesh aqui, que é o dagesh forte, que é típico do tronco hitpael. O padrão vocálico é o padrão vocálico que nós esperaríamos ver no tronco hitpael. Então, a sua conjugação será, é claro, um particípio. A pessoa não existe por quê? Porque particípio apenas tem gênero e número. Esse gênero e número será gênero masculino, número singular. Raiz, dalet, bet, reish. Como que eu vou traduzir esse verbo então? Esse verbo, na verdade, é difícil de se traduzir. O verbo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento e em cada uma dessas 3 vezes ele aparece usado no contexto de um oráculo de Deus, ou é Moisés ou é Ezequiel, e aparece no contexto de que eles entram na presença de Deus e eles estão ouvindo Deus midabel. Então, midabel, nesse caso, pode ser ele estava conversando, ou o que estava conversando, pode ser, porque fica estranho traduzir isso na voz reflexiva, né? Ele estava conversando consigo mesmo. Justamente porque naqueles casos ele não estava conversando consigo mesmo, mas ele estava conversando com Moisés ou com Ezequiel. É possível talvez traduzir isso até na voz iterativa, né? Naquele sentido de ele estava conversando com uma voz reverberante, alguma coisa assim. Não sabemos como traduzir esse particípio, mas se você ver algum particípio assim, traduza aquele particípio na voz ativa, traduza como, por exemplo, ele estava conversando, o que estava falando, quem estava falando, né? Alguma coisa assim. O próximo verbo é o verbo tavakshenu. Tavakshenu, vocês notarão, é um verbo piel, imperfeito. Por que ele é imperfeito? Por causa desse prefixo aqui. Nós sabemos que a raiz é bet, kof, shin. E por causa desse dagesh, nós sabemos que o tronco será o tronco piel. E também, claro, esse padrão vocálico, né? De uma vogal reduzida, depois a vogal classe A e depois uma vogal que normalmente seria a vogal classe I, nesse caso, mas por causa do sufixo pronominal, a vogal classe I é reduzida a um shevá aqui. Então, tavakshenu será de qual pessoa, qual gênero e qual número? Bom, tavakshenu pode ser da terceira pessoa feminina singular ou da segunda pessoa masculina singular. Então eu vou colocar aqui terceira pessoa feminina ou segunda pessoa masculina, número singular, raiz, bet, kof, shin. Quais são as traduções possíveis para esse verbo? Uma das traduções possíveis é ela nos buscará. Por quê? Porque eno é aquele sufixo com o nun enérgico da primeira pessoa comum do plural.
mas como nós acabamos de aprender, o sufixo com o nun enérgico da primeira pessoa comum do plural pode também ser o sufixo com o nun enérgico da terceira pessoa masculina do singular. Então pode ser ela nos buscará ou ela o buscará. E se eu for traduzir isso na segunda pessoa masculina do singular, eu vou traduzir o verbo como tu nos buscarás ou tu o buscarás. O próximo verbo é fácil, é um piel, particípio masculino singular da raiz dalet bet resh. Eu coloquei esse verbo aqui apenas para mostrar a vocês então qual é a diferença entre o particípio piel e o particípio hitpael. Notem que o particípio piel não tem o dagesh e o hitpael tem o dagesh. Aquele pontinho então é a única coisa que distingue o tronco desses dois particípios, tá bom? Por quê? Mais uma vez porque a raiz aqui começa com uma letra dental, né? O dalet. O próximo verbo é o verbo hit halachti. Bom, eu já vi aqui o hit no começo. Por causa desse hit, eu sei que o tronco será o tronco hitpael. Agora, também eu notei que o verbo termina com ti, e ti é um sufixo verbal, não pronominal, mas verbal, da conjugação perfeita. Então eu já sei que o verbo é um verbo perfeito. E o ti também é o sufixo pronominal da primeira pessoa comum no singular, do verbo perfeito, e a raiz então será he lamed kaf. Hithalachti significa eu ando diante de, ou eu ando para trás e para frente, ou eu até perambulo, alguma coisa assim, eu vagueio. Hithalachti. O próximo verbo é o verbo kshom am. Por que eu pronunciei isso como om e não am? Porque a sílaba tônica é a última sílaba aqui, né? Am. E essa sílaba pré-tônica é uma sílaba fechada, deve então ter uma vogal curta, o O e não o A. Nesse caso, eu já sei que o verbo será um verbo infinitivo construto, e como eu tenho o kametz hatufa aqui, eu sei que o tronco também será o tronco kal, porque é assim que o infinitivo construto no kal mudará com o sufixo pronominal. Então, kal, infinitivo construto, não tem PGN, raiz, shin, mem, ayin, significa ao ouvir lhes. O próximo verbo é o verbo vaet palel. Vaet palel. Notem que nós vemos aqui dois dagesh, né? Então, eu devo descobrir se o primeiro dagesh é um dagesh forte ou lene. Bom, a letra é uma letra begad kefat, então ele pode ser um dagesh lene, e a vogal anterior era um shevai, então ele é precedido por um som consonantal e não um som vocálico. O dagesh será um dagesh lene. O próximo dagesh não está numa letra begad kefat, será um dagesh forte. Então, vaet palel é do tronco hitpael. Por quê? Bom, por causa dessas duas consoantes prefixadas aqui e por causa do dagesh forte aqui no lamed. Hitpael. Tá bom? A conjugação é conjugação imperfeita consecutiva, porque eu tenho o vav e eu tenho o aleph aqui. Notem mais uma vez que o aleph não pode levar o dagesh. Então, como ele não leva aquele dagesh, o patar será alongado a um kametz. Então, hitpael, imperfeito consecutivo, primeira pessoa comum do singular, do verbo palal ou pe lamed lamed, significa e eu orei. O próximo verbo é o verbo lhakdisheni. Lhakdisheni começa com um lamed. Então eu já sei que esse verbo provavelmente será um infinitivo construto. Depois nós vemos aquele prefixo re, e o prefixo re pode ser ou do tronco hitpael ou do tronco rifil. Como que eu sei se ele é do rifil ou do hitpael? Bom, ele não é seguido por um tav, e essa letra também não é uma letra sibilante ou uma letra dental. Então o tronco será o tronco rifil. Infinitivo construto do tronco rifil. A raiz é kof dalet shin.
significa ser santo, mas no caso do refil, significará santificar. Então, para santificar, eni é a terminação da primeira pessoa comum do singular. Então, a tradução desse verbo será para me santificar. Se esse verbo fosse escrito no tronco hitpael, seria para me santificar a mim mesmo. É uma redundância no português, mas eu acho que essa seria a melhor forma de se traduzir sentido por sentido, né? O próximo verbo é o verbo uitiha. Uitiha. Esse verbo é estranho, não é? Ele começa com um shurek. Por que ele começa com um shurek? Porque seria difícil ter um vav mais um sheva aqui seguido por um outro sheva. Então, nesse caso, o segundo sheva aqui faz com que o primeiro sheva torne essa sílaba em um shurek. Uitiha. Nós vemos aqui o hirak yod e somos tentados a dizer que o tronco dessa palavra é o tronco rifil. Porém, como a raiz aqui é raiz resh, alef, he, nós sabemos que o verbo é um verbo lamed he. Já que o verbo é um verbo lamed he, esse hirak yod não é incomum. E, aliás, por causa dessa primeira vogal aqui, nós devemos saber que o verbo, na verdade, é um verbo que foi reduzido na vogal propretônica, por causa desse sufixo pronominal, e o tronco será, na verdade, o tronco kal. Tá bom? A conjugação será perfeito conjuntivo ou perfeito consecutivo da primeira pessoa comum do singular, por isso que nós temos aquele ti aqui, né? E esse sufixo pronominal ha faz com que a raiz resh, alef, he seja aqui nessa forma, o itiha, traduzida como e eu a vi ou quando eu a verei. O último verbo que eu quero ver com vocês é o verbo yishmarenu. Yishmarenu. Mais uma vez, eu sei que o tronco é o tronco kal. Por quê? Porque ele começa com yish. Então, o tronco será kal, conjugação imperfeita. E como ele não tem nenhum outro marcador aqui, por exemplo, um shurek, para marcar que esse é uma terceira pessoa masculina do plural, eu sei que o verbo será a terceira pessoa masculina do singular. A raiz é shin mem resh, e a tradução desse verbo seria ou ele o guardará, ou ele nos guardará. Mais uma vez, por causa daquele nun enérgico inserido aqui, enxertado entre o final do kal imperfeito e o sufixo pronominal. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que não ficou muito confuso, mas se ficou, por favor, façam suas perguntas no fórum do BAT. E terminamos então a unidade 19. Até a próxima. Shalom.